Você está prestes a conhecer 5 histórias reais de pessoas que passaram por prisões terríveis, testemunharam a crueldade humana e sobreviveram a situações que desafiam a lógica. São relatos brutais que inspiram e chocam. Fique até o final. O último caso vai te deixar sem fôlego. Inscreva-se e ative o sininho agora. 1. Yoshie Shiratori, o mestre das fugas no Japão. Yoshie Shiratori nasceu em 1907 em Aomori, Japão. Isolado e sem família após perder o pai e ser abandonado pela mãe, passou a vida entre empregos precários até cometer um crime menor. Em 1936, foi condenado por assassinato e enviado à prisão. Foi então que se tornou conhecido como o Rei das Fugas, escapando 4 vezes de diferentes penitenciárias japonesas. Primeira fuga: prisões de Aomori. Depois de estudar os padrões dos guardas, usou um arame para abrir a fechadura, imitou o ronco de outro preso e escapou por um alçapão. Segunda fuga: Akita. Em 1942, removendo uma grade apodrecida durante uma tempestade noturna, escalou a parede cega e fugiu. Foi recapturado poucos dias depois. Terceira fuga: Abashiri, o Inferno do Norte. Grafou as refeições com sopa de miso para corroer as algemas. Deslocou ombros, fez um túnel pela entrada de comida e desapareceu em 1944, vivendo como fugitivo por 2 anos até ser recapturado. Quarta fuga: Sapporo. Cavou um túnel por baixo do piso com tigelas de sopa e escapou novamente. Cada fuga demonstrava resiliência e inteligência em condições extremas. Seus relatos chocam pela astúcia e força mental. Um homem considerado indefensável diante de muros e grades que repetidamente venceu o sistema prisional. Como alguém sobrevive mentalmente e fisicamente a tanto isolamento e violência? Se essa história te surpreendeu, se inscreve e logo terá muito mais. 2. Richard Wurmbrand, o padre que enfrentou prisões comunistas. Padre Richard Wurmbrand, nascido em 1909 na Romênia, foi preso em 1948 por criticar o ateísmo oficial do regime comunista. Passou 14 anos em prisões como Pitești e Jihlava, onde enfrentou tortura, confinamento solitário subterrâneo, sem luz por anos, e interrogatórios brutais. Mesmo em cativeiro, Wurmbrand manteve sua fé e mentalidade de líder. Memorizava sermões, compostos e repetidos em sua mente, estimados em mais de 350, e comunicava-se com outros prisioneiros por código Morse batido nas paredes. Sobreviveu a anos de escuridão, violência psicológica e negligência médica. Posteriormente, foi libertado e obrigado a pagar resgate, e partiu para o exílio, escrevendo Tortured for Christ, em que denunciou atrozes violações de direitos humanos. A história de Wurmbrand mostra o poder da resiliência espiritual e psicológica. Ele se recusou a se render, mesmo quando o regime tentou apagá-lo. Como a fé e a coragem podem manter uma pessoa viva diante da tortura prolongada? Se inscreve para receber mais histórias como essa. 3. Wilbert Rideau, da prisão de Angola ao Pulitzer. Wilbert Rideau cresceu no sul do Sexem-Kairoa. Aos 17 anos, matou a namorada e foi condenado à prisão perpétua no infame sistema de Angola, na Louisiana. Lá, passou 44 anos, incluindo longas temporadas em confinamento solitário. Mesmo preso, tornou-se jornalista no jornal da prisão, The Angolite, ganhando prêmios e respeito. Em 1980, recebeu um prêmio Pulitzer por uma matéria sobre o sistema penitenciário. Esse reconhecimento transformou sua vida. Após a liberdade em 2005, publicou suas memórias e se tornou ativista pelos direitos humanos. Rideau enfrentou racismo sistêmico, violência e isolamento, mas usou a escrita como ferramenta de sobrevivência, humanizando a imagem de prisioneiros também. Sua jornada é um retrato de transformação profunda por meio da expressão e do pensamento crítico. Uma arma poderosa contra o desespero foi uma caneta e a coragem de escrever. Se você acredita no poder das palavras, se inscreve e ativa o sininho. 4. Richard Lee McNair, o mestre das escapadas no Ziqueiro. Richard Lee McNair, condenado por assassinato em 1987, ficou famoso por escapar 3 vezes de prisões americanas usando métodos incríveis. Deslizou a mão para fora das algemas pingando lip balm, saiu por um duto de ventilação, escondeu-se em pellets selados e se passou por um atleta durante transporte.
foi recapturado mais de um ano depois no Canadá. McNair viveu como fugitivo, criando identidade nacional com custos altíssimos de sobrevivência e paranoia constante. Depois de finalmente preso, foi contabilizado como um dos fugitivos mais engenhosos e perigosos da América. O que motiva alguém a bater de frente com o sistema e viver em fuga constante? Se inscreve no canal e peça uma curiosidade nos comentários. 5. Carl Panzram, o serial killer que confabula prisões e violência. Carl Panzram, nascido em 1891, foi preso e condenado repetidamente por crimes horrendos: assassinatos, estupros, roubos, exumação de corpos. Ao todo, passou por cerca de 100 prisões e penitenciárias no Sinangua, entre 1899 e 1930. Entre prisões, enganou guardas, escapou e alimentou seu ódio por humanidade. Em suas memórias, divulgadas após sua execução em 1930, confessou mais de 21 assassinatos, 1.000 estupros e muitos furtos. Apesar do perfil brutal, a psicologia doentia foi documentada em sua autobiografia, Killer: A Journal of Murder, considerada um manifesto de violência pura. Panzram estruturava seus crimes e fugas, sobrevivendo dezenas de anos no sistema prisional, mas completamente desconectado de empatia. Um homem capaz de crimes indescritíveis. O que pode motivar um ser humano a tanto horror? Se você ficou chocado com a impunidade dele, comente sim. Essas 5 histórias de prisão e sobrevivência revelam facetas extremas da condição humana. Fugas engenhosas de Shiratori revelam a busca por liberdade a qualquer custo. A fé inquebrantável de Wurmbrand mostra que a mente pode resistir ao corpo. Rideau prova que mesmo nas prisões mais violentas, a esperança pode florescer. McNair expõe a inteligência como arma de fuga e sobrevivência ilícita. Panzram encarna o horror humano sem remissão, sobrevivendo sem arrependimento. 6. Nazer Badran, sobrevivente do abatedouro de Tadmur. Nazer Badran era um jovem sírio que foi preso por suspeita de oposição ao regime de Hafez al-Assad. Em 1980, foi enviado ao presídio militar de Tadmur, ou Palmira, conhecido como um dos locais mais cruéis do planeta. Tadmur era um inferno de tortura sistemática, onde prisioneiros eram chicoteados até a morte, obrigados a assistir execuções e mantidos em celas infestadas de ratos e doenças. Nazer sobreviveu 7 anos nesse local sem julgamento. Relatos contam que os guardas usavam música alta para abafar gritos, e espancamentos eram diários. Muitos morriam só pela suspeita de subversão. Quando libertado, Badran mal reconhecia o próprio reflexo e passou décadas tratando traumas psicológicos. Como alguém se reconstrói após anos em um local feito para apagar a identidade humana? Se inscreve e ativa o sininho para mais histórias. 7. Stephen Reed, o escritor que nasceu no crime. Stephen Reed fazia parte da lendária quadrilha canadense The Stopwatch Gang, famosa por roubos limpos e rápidos nos anos 1970. Foi preso após roubar milhões em bancos e passou mais de 20 anos entre cadeias de segurança máxima. Na prisão, Reed aprendeu a escrever e publicou Jack Rabbit Parole, um livro que misturava ficção e memórias. A obra foi bem recebida e ele se tornou um exemplo de reintegração, até reincidir. Preso novamente, refletiu em novos textos sobre vício, identidade e o sistema prisional. Antes de morrer, Reed já era respeitado como escritor e palestrante. Será possível a arte redimir um passado criminoso, mesmo quando os erros continuam? Comente sim, se você acredita no poder da transformação. 8. Nadezhda Tolokonikova, a voz rebelde da Pussy Riot. Membro da banda russa Pussy Riot, Nadezhda foi presa em 2012 por vandalismo motivado por ódio religioso, após protestar contra Putin em uma catedral. Foi condenada a 2 anos em colônias penais russas, onde sofreu abuso psicológico, trabalho forçado e censura. Dentro da prisão, escreveu cartas abertas denunciando o sistema penitenciário russo, que se tornaram virais. Depois da liberdade, tornou-se ativista global pelos direitos humanos.
Sua coragem diante da repressão a transformou em símbolo de resistência, mesmo sob risco constante de retaliação estatal. Como manter a voz ativa quando o sistema tenta te silenciar completamente? Se você valoriza a liberdade de expressão, se inscreve no canal. 9. Billy Moore, lutando por redenção na prisão tailandesa. Britânico, Billy foi preso por tráfico de drogas na Tailândia e enviado à temida prisão de Klong Prem. Envolvido com o submundo do Muay Thai, enfrentou tortura, superlotação e luta diária pela sobrevivência. Em meio ao caos, começou a treinar seriamente e competir como lutador dentro da prisão. A disciplina e o esporte salvaram sua sanidade. Posteriormente, foi extraditado ao Reino Unido e escreveu a autobiografia A Prayer Before Dawn, que virou filme. Billy admite erros, mas sua história é sobre autoconhecimento, arrependimento e reconstrução. É possível encontrar redenção em um dos lugares mais perigosos do mundo? 10. Albert Woodfox, o homem que sobreviveu 43 anos em solitária. Albert Woodfox passou 43 anos em confinamento solitário na prisão estadual de Angola, Louisiana. O mais longo caso documentado dessa natureza na história americana. Acusado de matar um guarda, acusação amplamente contestada, Woodfox foi isolado por mais de 4 décadas, sem contato físico, com 1 hora de sol por dia, sem visitas regulares. Ainda assim, estudou direito, ajudou outros presos e tornou-se um símbolo da luta por justiça. Sua libertação só veio após intensa pressão de ativistas e organizações como a Anistia Internacional. Em sua autobiografia Solitary, Woodfox revela o peso psicológico da reclusão extrema e a força de manter-se lúcido em meio à desumanização. O que acontece com a mente de um homem confinado por 43 anos com ele mesmo? Essas novas 5 histórias ampliam nosso entendimento sobre o que é sobreviver, física, mental ou espiritualmente, a prisões extremas. Tadmur mostrou o que é um sistema feito para apagar a alma. Stephen Reed ensina que até no crime pode nascer literatura. Nadezhda, da Pussy Riot, nos lembra que calar nunca é opção. Billy Moore transformou a violência do cárcere em luta pela vida. E Albert Woodfox, preso em si mesmo, mostrou que a mente pode resistir onde o corpo quase desiste. Se essas histórias te marcaram, curta o vídeo, compartilhe com quem precisa ouvir essas verdades e inscreva-se para mais relatos reais que desafiam tudo o que achamos saber sobre prisão e sobrevivência. Qual dessas histórias você nunca vai esquecer? Comente agora. Lembre-se, a liberdade do corpo nem sempre é a maior, mas a da mente, essa ninguém pode tirar.